Fala galera, eu sou o Thiago, você tá no Música Curiosa e nesse final de semana vai ter mais uma edição do Lollapalooza Brasil completando 10 anos de festival aqui no país. Então pra comemorar a gente vai fazer uma semana especial Lollapalooza aqui no canal e hoje a gente vai começar contando a história aí desse festival que é amado por muitos. Então se você quiser saber um pouquinho mais dela, fica aí que eu já te conto tudo. E galera, se você curte esse tipo de vídeo, já se inscreve no canal que toda semana a gente lança mais assim. E também segue a gente lá no Instagram e TikTok que a gente lança curiosidades, notícia da música e um monte de coisa. Bom, tudo começou quando o vocalista da banda Jane's Addiction, Perry Farrell, queria fazer uma turnê de despedida da sua banda que fez muito sucesso lá no final dos anos 80. Então, inspirado num festival chamado de Gathering of Tribes, o grupo fez ali uma turnê itinerante passando pelos Estados Unidos e Canadá entre os meses de julho e agosto de 1991, e essa foi a primeira edição do festival, que na época ainda não era bem um festival. E essa primeira versão aí teve como line-up ali do próprio Jane's Addiction, é claro, né, as bandas Nine Inch Nails, Living Colour, o ICT, entre outras bandas. Além disso, ainda tiveram grupos circenses e monges shaolins ali fazendo algumas apresentações. Isso tudo com a intenção de diversificar culturalmente as atrações do evento, o que acabou se tornando aí a marca desse festival, né? Havia ainda uma tenda para exibição de obras de arte, jogos de realidade virtual, mesa de informação sobre política ambiental sem fins lucrativos, grupos que promoviam a contracultura e consciência política também. Uma coisa que é interessante é que até 1991, né, a palavra que era pronunciada como Lollapalooza ou Lalapalooza era uma expressão utilizada nos Estados Unidos para se referir a uma coisa, a uma pessoa extraordinária, assim, fora do comum. Isso desde o século XIX. E um pouco depois disso, aí, com o passar do tempo, ele também passou a denominar ali um tipo de pirulito que era grande, sei lá, tipo, acho que é aquele do Chaves. E quando o Perry Farrell ele pensou ali no festival, ainda faltava um nome para ele colocar. Então ele assistindo um filme dos Três Patetas, ele ouviu essa palavra lá, eles falando essa palavra, e gostou da sonoridade, então ele nomeou aí a festa dele com esse nome aí de Lollapalooza. E para utilizar aí o duplo sentido da palavra, né, isso queria dizer então que o festival era extraordinário, ao mesmo tempo em que o personagem que aparecia na logo estava segurando um pirulitão. Essa primeira versão do festival aí foi um sucesso, né? Então o Perry Farrell decidiu continuar fazendo isso e tornar ali oficialmente um festival, e foi também nesse momento em que ele criou o termo nação alternativa. Isso para se referir ali à popularidade de gêneros que até aquele momento eram considerados alternativas ali no começo dos anos 90, né? Como era o caso do grunge e do rap, por exemplo. E no final eu decidi continuar aí fazendo versões nos anos seguintes do festival. Ele teve também bastante sorte. Isso porque conforme a gente já falou no vídeo da história do grunge, que tá aqui no card, foi justamente nessa época, aí no começo dos anos 90, que o rock alternativo, como era chamado o grunge, começou a fazer muito sucesso. E esse sucesso aí do grunge também ajudou a empurrar o festival aí pra frente, né, e trazer sucesso pra ele. E as versões de 92 e 93 tinham muitas dessas bandas, além de outros formatos de rock e também de rap. Pra se ter ideia, no ano de 92 o line-up contava com Red Hot Chili Peppers, Soundgarden, Pearl Jam, The Jesus and Mary Chain, Stone Temple Pilots, entre outros. E uma coisa que foi bem marcante que aconteceu no ano de 93 foi que os integrantes da banda Rage Against the Machine, que tinham se representado no ano de 92, ainda no palco alternativo, e ganharam muito destaque, então foram chamados pro palco principal em 93. Eles subiram nus do palco, né, e com letras pintadas ali no corpo. Essas letras eram PMRC, que era o nome de um comitê fundado por Typer Gore justamente para censurar músicas. Então eles estavam com essas iniciais pintadas no corpo e também com uma fita adesiva na boca, como se eles estivessem sendo silenciados aí por esse comitê. Foi justamente nessa época que as autoridades americanas criaram lá o selo de Parental Advisory, que aparecia estampada nas capas dos álbuns ali como um tipo de censura, então era justamente um protesto contra isso que eles estavam fazendo. E nisso a banda ficou por cerca de 15 minutos parados aí dessa forma, somente com sons de guitarra ali ao fundo, sem sequer se mexer ou falar nada, o que a princípio foi muito celebrado pelos fãs. Mas no final acabou virando
gerando um tumulto, porque eles estavam demorando para começar a tocar e a galera começou a pedir para que eles começassem logo e tudo mais, e no final eles acabaram nem tocando nesse dia porque eles foram levados pela polícia. Esses anos aí foram responsáveis por um grande aumento do público do festival, e junto com isso a participação deles por lá. Foram nessas versões que foram inclusas cabines com o microfone aberto para leituras de oratória, além também de cabines de tatuagem e piercing. E também foi no ano de 92, como eu falei lá do Rage Against the Machine, que eles colocaram o segundo palco ali para bandas de destaque, que eram locais, né, da cidade onde eles estavam. Porém, já nesses anos também já aconteciam algumas polêmicas, né? Uma das reclamações bem frequentes era quanto ao preço do ingresso, que era muito alto, assim como também o preço de bebidas e alimentos. Essa aqui, inclusive, é uma reclamação que acontece até hoje, né? Até hoje os ingressos ainda são muito caros e as coisas lá dentro também. Pra se ter uma ideia, quando o festival foi para Alpine Valley, em Wisconsin, lá no dia 29 de agosto de 92, e também em Clarkston, lá no Michigan, no mesmo ano, o público ele rasgou ali alguns pedaços de grama que estavam lá e jogavam uns nos outros e nas bandas, tudo isso como forma de protesto, o que acabou resultando aí num prejuízo de dezenas de milhares de dólares pro lugar onde eles estavam. Mas isso não fez com que o festival deixasse de ser um sucesso, né? Tanto que no ano de 94, o Nirvana, que estava no seu auge, estava programado para ser uma das bandas principais. Mas no dia 7 de abril de 94, a banda acabou anunciando ali o cancelamento da participação deles, sem falar muito o motivo, e no dia seguinte, no dia 8, o corpo do Kurt Cobain foi encontrado morto. E então, até como homenagem mesmo a ele, né, quando aconteceu ali o festival, a Courtney Love, que era a viúva do Kurt, fez várias participações especiais, principalmente ali com um tempo cedido pelo Billy Corgan, que era o vocalista do Smashing Pumpkins ali. Então no show eles acabavam dando espaço para ela cantar, falar, fazer uma homenagem ao Kurt. Isso também incluiu o show que aconteceu na Filadélfia, né, onde ela acabou conversando com o público e falando ali sobre o sofrimento da perda que ela estava tendo. Continuando a história aí, né, o festival ele caminhou bem no ano de 95 também, até chegar em 96, que foi um ano em que o Perry Farrell, que era o criador do evento, ele estava focado ali na produção de uma outra ideia de festival que ele queria fazer, que era o INIT. Então ele não participou da produção do Lollapalooza de 96. Então foi criada uma grande polêmica quando os fãs do festival viram no line-up que uma das bandas principais seria o Metallica. E isso ia contra o ideal do festival na época, que era de trazer bandas que não eram mainstream na época, e o Metallica era justamente o oposto. Além disso, o próprio Perry Farrell não concordou com a participação deles, porque ele sentia ali que uma visão machista que a banda tinha na época ia contra o sentimento de paz do festival, e também da cultura alternativa da década de 90. Então ele mesmo saiu da turnê do Lollapalooza de 96 como um protesto ao Metallica estar lá. Então no ano de 97, né, como em resposta ali ao incidente Metallica do ano anterior, o Lollapalooza tentou diversificar ainda mais, trazendo grupos country e também tentar focar ali em música eletrônica. Porém, isso acabou não dando muito certo, né? E também foi nessa mesma época que o grunge, que era um dos estilos principais que tocava lá, começou a entrar em declínio. Então, junto com o grunge, o festival foi junto aí nessa derrocada. E quando chegou em 98, eles chegaram ali a fazer alguma organização do evento, mas cancelaram, porque nenhum dos headliners que eles tinham pensado tinham interesse em participar e não concordavam. Então eles acabaram cancelando e também não teve mais novas edições em vários anos seguintes. Mas quando foi em 2003, o Perry Farrell ele reuniu Jane's Addiction e fez aí uma nova versão do Lollapalooza, passando em 30 cidades dos Estados Unidos. Mas apesar de ter nomes que estavam muito em alta nessa época, como era o caso de Audioslave, Incubus, Queens of the Stone Age, Kings of Leon, o evento não teve tanto sucesso quanto as edições lá dos anos 90. E assim, no ano seguinte, eles ainda tentaram fazer uma nova versão do festival, mas por conta aí das baixas vendas, ele acabou sendo cancelado. Mas logo em 2005, o Lolla retorna, e agora com uma mudança, né? Eles abandonaram ali aquele formato de ser itinerante, como era desde lá a primeira versão, e se fixaram em apenas uma cidade, que era a cidade de Chicago. E então
Então eles fizeram um evento de 2 dias num line-up super diversificado, com a participação de 70 artistas divididos em 5 palcos. E entre eles estavam nomes como Arcade Fire, The Killers, Pixies, Black Keys, Billy Idol, Weezer, entre outros. E dessa vez o evento foi um sucesso, com um público de aproximadamente 65 mil pessoas, apesar de um calor de 40 graus que chegou até mesmo a hospitalizar pessoas. E então, aproveitando todo esse sucesso, é claro, em agosto de 2006 eles voltaram à cidade de Chicago para fazer uma nova versão do festival, que fez um sucesso muito grande, o que fez inclusive com que em outubro daquele mesmo ano, apenas 2 meses depois, o distrito de Chicago, junto com umas patrocinadoras, fechassem um contrato com Lollapalooza para que ele se fixasse na cidade pelos próximos 5 anos, deixando então Lollapalooza ser feito no grande parque em Chicago até 2011. E esse contrato, inclusive, foi sendo renovado, tá? Tanto que depois de um sucesso gigantesco, que foi a versão de 2008, eles renovaram por mais 10 anos. Então o festival iria ficar por lá até 2018. Bom, e como eu falei aí, então, após o festival ele se fixar numa única cidade, ele cresceu muito e se tornou um dos maiores dos Estados Unidos, atraindo, inclusive, artistas do calibre de Daft Punk, Kanye West, Radiohead, Lady Gaga, Black Sabbath, Paul McCartney, entre outros. Ou só um monte de gigantes. E com todo esse sucesso acontecendo, nos anos seguintes, crescendo cada vez mais, em 2011 eles começam a expansão para fora dos Estados Unidos, fazendo uma primeira edição do festival no Chile. E realizada então em abril de 2011, na cidade de Santiago, a atração teve como headliners bandas como The Killers, Kanye West, 30 Seconds to Mars e, lógico, Jane's Addiction, E logo no ano seguinte, ali em 2012, o festival continuou com a sua expansão pela América do Sul, fazendo a sua primeira edição brasileira, que completa 10 anos agora em 2022. Ela foi realizada nos dias 7 e 8 de abril, uma semana depois do Lolla chileno, e aconteceu no Jockey Club aqui em São Paulo. E teve como atrações principais o Foo Fighters, Arctic Monkeys, além de Joan Jett, Foster the People, MGMT e Jane's Addiction. E o primeiro ano do Lollapalooza Brasil fez o público sair surpreendido ali, apesar de um sol escaldante que fazia no dia, sem contar que ele terminou com um show inesquecível de 2 horas e meia do Foo Fighters. E apesar de ter alguns problemas com fila para entrar, assim como também para pegar as fichas, para comprar bebida e comida ali, até que a organização do evento funcionou e até melhorou no dia seguinte. E assim, nem mesmo uma chuva que caiu lá no final do segundo dia atrapalhou o show de encerramento do Arctic Monkeys. Então, vendo esse sucesso aí, em março de 2013, o festival voltou ao Brasil novamente no Jockey Club aqui em São Paulo, com a participação de bandas como Pearl Jam, The Killers, The Black Keys e Deadmau5 como headliners do evento. E além deles, também se apresentaram bandas como Queens of the Stone Age, Planet Hemp, A Perfect Circle, Franz Ferdinand, The Hives, Kaiser Chiefs, o Steve Aoki, Two Door Cinema Club, Cake, entre outros. Assim, foi um sucesso. Essa segunda edição aí do festival contou com um público de 170 mil pessoas em 3 dias de evento, e teve também os shows com tradução simultânea em Libras, que é a linguagem de sinais aqui do Brasil. Sendo que os intérpretes eles não só traduziam o que os artistas falavam, mas também as músicas ali como elas estavam acontecendo. Enquanto o Lolla se consolidava no Brasil, o festival continuou com a sua expansão, fazendo a sua primeira versão argentina em 2014. E 2 anos depois disso, em 2016, foi a vez do festival estrear na Alemanha e na França. Mas vale a pena falar da versão que aconteceu aqui no Brasil em 2015 também, que foi um tremendo sucesso. Isso muito por conta aí da variedade de artistas e de estilos. Foi nesse ano que se apresentaram artistas como Robert Plant, Pharrell Williams,
Williams, Jack White, Calvin Harris, além de contar também com a presença de Skrillex, Alt J, Smashing Pumpkins, Kasabian, Marcelo D2, entre outros. E então, vendo que a música eletrônica trouxe muito público para o Lola de 2015, em 2016 ela meio que tomou a cena do evento. Foi nesse ano que o duo Jack U, que é formado pelo Skrillex e o Diplo, foi responsável por um dos maiores momentos do festival, que foi quando eles trouxeram o MC Bin Laden pra cantar lá em cima do palco a música Tá Tranquilo, Tá Favorável, Tá Tranquilo, Tá Favorável. Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, vai! E nesse ano aí, entre os headliners do evento ali, tava Florence and the Machine, Eminem, Mumford & Sons, Tame Impala e o Noel Gallagher. E o festival continuou acontecendo aí anualmente, né, em vários países no mundo, inclusive aqui no Brasil, levando muita gente aí para assistir as apresentações. Mas infelizmente, quando chegaram os anos de 2020 e 2021, né, ano passado, não puderam acontecer por causa da pandemia, né? Mas finalmente nesse ano ele tá de volta e promete ser gigante, com a participação de artistas como The Strokes, Miley Cyrus, Foo Fighters, Doja Cat, Guns N' Roses e uma série de outros artistas, né? Mas então é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa o joinha aqui embaixo, tá bom? Comenta aqui pra gente se você vai no Lollapalooza, se você já foi em outras versões anteriores, se você gosta, não gosta. Fala aqui pra gente, tá bom? Aqui dos lados estarei deixando outros vídeos pra vocês assistirem. Um beijo, até a próxima e tchau!